Pessoal, vamos conversar um pouquinho nesse vídeo sobre o tabagismo. Quais são os problemas do tabagismo? O que ele pode causar ao seu corpo? A gente precisa voltar, nesse momento, aqui no Brasil e em outras partes do mundo, a ensinar que a Terra é redonda e que tabagismo não é bom e que fumar não faz bem para a sua saúde. Vamos conversar um pouquinho sobre as doenças como o DPOC e como que a gente lida com uma pessoa que deseja parar de fumar, por exemplo. Ótimo! Para iniciar esse papo, vamos falar das doenças crônicas não transmissíveis. É importante falar sobre essas doenças crônicas não transmissíveis porque 38 milhões de mortes por ano são causadas por causa dessas doenças. Quais são elas? Vamos lá! Em primeiro lugar, doenças cardiovasculares, depois vem o câncer, doenças respiratórias e o diabetes. Certo? Essas 4 doenças aqui são responsáveis por 82% dessas mortes. Então é um papo que precisa ser bem levado a sério. O que acontece quando a gente pensa em DPOC, que é a doença pulmonar crônica obstrutiva? É a mistura de duas doenças, enfisema e bronquite. O que é o enfisema? A pessoa, quando ela está fumando, ela vai começar, os septos alveolares dela começam a se degenerar. O que é um septo alveolar? O que é um alvéolo? Eu vou pôr uma imagem, porque eu acho que fica mais claro, tá? Ó, veja só. Esses pequenos saquinhos são os alvéolos. É aqui que a gente vai ter a troca, tá, do gás. Vai sair o CO2, vai entrar o O2, vai se difundir para o sangue. Tá vendo esses septos que tem entre um alvéolo e outro? No enfisematoso, isso aqui vai se perdendo. Você vai tendo um problema aí com esses septos. Então você concorda comigo que quando eu começo a perder esses septos, eu vou mostrar uma imagem aqui de um enfisema, por exemplo. Eu vou ter uma cavidade maior. Eu vou perder a área de contato. Vou perder a área de contato, porque mudou a área de contato do ar com o meu sangue. E a gente vai ter vários problemas em decorrência disso. Como que acontece, gente? A gente precisa entender o que o cigarro faz. O que acontece quando a gente põe um cigarro na boca. Bom, você está colocando dentro do seu pulmão fuligem, fumaça, monóxido de carbono, um monte de substâncias que não vão fazer só mal para o seu pulmão, mas vão sistemicamente fazer mal para o seu corpo, certo? Você vai começar a queimar os cílios que você tem naturalmente aqui no tecido que recobre a sua cavidade respiratória, né, o seu trato respiratório. O que são esses cílios? São células que têm esses cilinhos, que vão fazer movimentos. A gente não percebe, mas a gente tem produção de muco o tempo todo. E aí, o que acontece? Esses cílios vão levando esse muco e você vai fazer a deglutição dele. Você não percebe isso porque vira antes, você não vai sentir isso na sua boca. Ótimo. Você começa a queimar esses cílios. A fumaça quente queima os seus cílios. Então você já tem um problema aí para conseguir mandar esse povo para fora. O que mais acontece? Você vai tendo um aumento de células caliciformes, células produtoras de muco. Então eu tenho um monte de substância. O pulmão fala assim: meu Deus, tá chegando um monte de coisa aqui, eu preciso tirar. Tem essas coisas aqui, não é daqui, peraí, essa fuligem aqui não é meu. Essas coisas vão, sai daqui. Começa a produzir muco. Produz muco para tentar tirar, porque o muco ele é para tirar essas coisas aí. Porque o muco ele vai pegando, pega essa sujeira aí, agarra nela e vai levando embora. Só que cadê o cílio? Cadê o cílio? Não tem cílio? Como que vai levar embora? Aí começa a tossir para tentar tirar isso. Aí a gente tá falando da bronquite. Porque o que é bronquite? Qual que é o conceito de bronquite crônica que acontece também na DPOC? Que é um problema nascido, né, do tabagismo. Veja só, tosse produtiva por mais de 3 meses durante 2 anos consecutivos. A tosse ocorre por hipersecreção de muco. Então, não necessariamente por obstrução do fluxo aéreo. Por que é importante falar de obstrução do fluxo aéreo? Porque a DPOC você tem uma obstrução do fluxo aéreo. Mas vamos por partes. Ótimo. Então você tem essa hipersecreção na bronquite que acontece porque você começa a alterar. Você começa a alterar todo o seu tecido por dentro. Você começa a alterar o tecido do seu
da sua parte respiratória aí, do seu trato respiratório. O que mais que vai acontecendo? Você tem umas substâncias que são estranhas. Então, eu começo a ter uma resposta inflamatória. Lembra que a gente falou da inflamação? A inflamação é uma reação que o seu corpo faz porque tem alguma coisa que não tá certo ali. Ele não gostou daquilo. Peraí, vamos dar um jeito. Vamos jogar umas células aí, tá? Umas células do nosso sistema imune, que protege o nosso corpo. Vai uns linfócitos neutrófilos aí, joga umas citocinas, faz alguma coisa. Tem uma coisa estranha aqui, não tô gostando. Entende? Você vai ter uma reação inflamatória, degranulação de mastócitos, libera histamina, começa a virar um buçuê, porque é o sistema de alarme. Começa a alarmar os apitos lá, chega os macrófagos ali, começa a liberar enzima, que começa a degradar o seu septo. Ele tenta degradar alguma coisa que está causando mal no seu sistema respiratório, começa a degradar algumas substâncias que estão chegando lá, que são cancerígenas, substâncias que não deveriam estar ali, mas estão, porque deveria ter o quê? Oxigênio ali, deveria ter ar, mas tá chegando um monte de porcaria. Vamos jogar as coisas aí, vamos tentar tirar. E aí você começa a degradar seu próprio organismo, você começa a degradar seu próprio alvéolo ali. Aí que vai começar a surgir o enfisema. Você começa a ter a destruição daquele local. O que mais que acontece? Eu tô tendo destruição, eu tô tendo morte celular. Células estão morrendo nessa brincadeira. Então eu vou começar a ter uma mudança na conformação das minhas células. Então, qual que é o tecido do meu trato respiratório? É o tecido, pseudoestratificado ciliar. Ótimo. Vai começar a virar pavimentoso estratificado. Ou seja, era uma camada de célula, uma camada apenas. Aí eu começo a danificar, começa a morrer, começa a ter muita lesão. Muita lesão. Mas peraí, tá tendo muita lesão. Vamos proteger, a gente precisa se proteger. Aí eu começo a produzir mais células. Eu tenho uma mudança. E aí então o mal começa a formar o mal, né? Porque eu começo a ter uma mudança de um tecido celular. Eu começo a ter um tecido pavimentoso estratificado. Eu começo a aumentar a quantidade de células. Eu começo a mudar a morfologia, a estrutura, a composição que deveria estar ali. Eu começo a ter uma modificação. Ou seja, não é uma célula que deveria estar ali. Eu deveria ter cílios, eu deveria ter células caliciformes. Eu começo a ter uma alteração total ali. Para tentar me proteger, para eu conseguir viver, porque tá me matando as minhas células, começa a ter isso. E quando você tem um tecido novo se formando num lugar que não deveria ter aquele tecido ali, você dá chance para quem? Para um câncer. Porque o câncer é um desenvolvimento anormal de células, que começam a se dividir, né, de uma maneira errada. Pode acontecer, e acontece mais em fumantes, porque você está o tempo todo agredindo o seu trato respiratório, você está o tempo todo agredindo ele, você está o tempo todo transformando ele em algo que ele não é, deixando não só o seu pulmão, mas todo o seu corpo num estado inflamatório. E aí a gente vai chegar à definição de DPOC. DPOC, então, doença pulmonar crônica obstrutiva, caracterizada por um desenvolvimento progressivo de limitação ao fluxo aéreo, que não é totalmente reversível. Paramos aqui. Limitou o fluxo aéreo. O que eu quero dizer com isso? Alguém já teve asma aqui? O que é asma? A pessoa está com dificuldade de conseguir respirar e expirar direito. Tem essa dificuldade na passagem do ar. Só que aí ela usa, o broncodilatador e consegue respirar. Imagina como é ruim o DPOC, gente. Porque a pessoa vai ter essa obstrução do fluxo aéreo, que não vai ser reversível, não é igual a asma. Usou a bombinha lá e a pessoa começa a melhorar. Não. Entende? Então as pessoas muitas vezes falam assim, não, eu vou fumar, eu vou usar droga, eu vou beber, porque a vida é curta, tem que aproveitar, se morrer, morreu. Querido, seria bom se a gente pudesse morrer rápido, né? Mas não é assim que vai acontecer. Então a gente precisa avisar isso, porque ainda bem que as propagandas de cigarro acabaram, porque era um crime que você faz ali, você incentivar o fumo é um crime, porque é muito triste quando você precisa dar notícia para o paciente, é muito triste quando o paciente se depara com esse problema na vida dele. Não é fácil. Um vício é muito difícil, depois é muito difícil parar.
Então é muito complicado, ninguém tem que incentivar isso, ninguém tem que falar que é bom. Vamos continuar a nossa definição de DPOC então. A limitação a esse fluxo é geralmente progressiva. Então, é raríssimo você pegar um paciente com DPOC jovem. Eles vão, né, DPOC, um paciente mais velho, que tem uma carga tabágica alta, que fumou muito durante a vida e vai, né, piorando. Não é de repente que você tem toda essa alteração no seu pulmão. É por isso que as pessoas não têm essa noção de perigo, né? Você não fuma e fica tossindo e ruim. Você é jovem, seu corpo ainda tá tranquilo. Depois que você vai ver os prejuízos do cigarro. Continuando. E está associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões, a partículas ou gases nocivos. Então, é direto essa relação. É uma resposta inflamatória que o nosso pulmão tem a partículas e gases. Uma dor de cabeça a gente aguenta. Mas quando você tá com falta de ar, você não aguenta ficar um dia assim, você vai na hora no pronto-socorro. Crime aí de responsabilidade com a saúde quando a gente tem pessoas que influenciam outras pessoas falando que tá tudo bem isso. Não tá tudo bem. Porque a principal causa, o principal fator de risco para o DPOC é o tabagismo. Existe DPOC genético, existe DPOC por causa de que existe uma falta ali de uma enzima que vai proteger dessa degradação que acontece desses alvéolos. Mas assim, de longe mesmo. Falou em DPOC, a gente já pensou num paciente mais velhinho, que fumou a vida toda. Porque quando a gente fala em tabagismo, a gente não fala só no ativo. A gente tem que falar no passivo, naquela pessoa que convive com um fumante, naquela pessoa que tá cheirando aquela fumaça sem nenhum filtro, que é pior ainda. A gente tá pensando no narguilé, que vai precisar ter uma lei para proibir em lugar público, porque lá tá sendo um vilão hoje em dia. As pessoas parecem que acham que o cigarro faz mal e o narguilé faz o quê? Falar da maconha também. Não é porque um pesquisador ou outro achou que o canabinol ali pode fazer isso e isso de bem pra medicina que tá tudo bem, vamos fumar que faz bem. Não faz bem você fumar, entende? Você vai ter alteração morfológica de todo o seu sistema respiratório. E tem as inteligências raras. Não, a gente põe um negócio lá pra deixar o ar mais frio. Tá, mas aí você tá falando que na maconha só tem canabinol. Não tem um monte de substâncias que não deveriam estar no seu pulmão, que fazem mal. A gente conversou, seu pulmão tá ali de boa, tranquilinho, querendo fazer a função dele, querer trocar oxigênio pra você, pegar oxigênio e devolver CO2, fazer a troca gasosa pra você. Essa é a função dele. Aí você começa a colocar um monte de coisa que não deveria estar ali. Ele começa a falar, meu Deus, o que tá acontecendo? O cigarro tem um monte de substâncias ali, além da nicotina. Para de ter uma inteligência rara, a ponto de vir aqui falar que, é só fazer isso. Descobriu a América, né? Outra coisa, gente que tem DPOC precisa tomar todo ano a vacina do influenza. Tem que estar com a carteira de vacina em dia. A gente conversou sobre os problemas respiratórios aqui, falou sobre rinite viral, que acontece mais, que acontece em adultos de 2 a 5 vezes no ano. E pessoas que têm enfisema, tá? A gente que tem, aliás, o DPOC, precisa tomar muito cuidado, tá com infecção na via aérea, tem que estar sempre muito bem protegido, muito bem vacinado. E é muito complicado quando a gente tem pessoas que fumam e são anti-vacinas. Vai dar ruim, vai dar ruim. Associação dos pneumologistas, atualização da Sociedade Paulista de Pneumologistas. Como o tabagismo é fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis e fator modificável na mortalidade por essas doenças, todo contato do profissional ou do serviço de saúde com o tabagista deve ser utilizado para abordar o uso do tabaco e discutir sua interrupção. Durante as consultas médicas, o tabagista ativo deve ser alertado sobre a importância da interrupção no manejo da doença de base e na prevenção de outras. Mesmo que a pessoa já tenha algum problema por causa do tabaco, do tabagismo dela, ainda assim, é muito importante ela parar, porque vai prevenir de piorar, vai prevenir outras doenças, tá? Então, existem algumas coisas como o sol, que
tá aí todos os dias de manhã e alguma coisa que médico não vai falar pra você fumar. Então não vai ter como... Eu não sei porquê, existem gente que não é formada em nada, que não é médico, que não é nada, que acha que tem o direito de sair, sabe, lambuzando a ciência, fazendo uma palhaçada com a saúde, com a ciência, com tudo, falando que dá na telha, se diz professor, sabe? Não é um, gente. É um monte de gente tendo uma onda. A gente tá tendo uma onda de anti-intelectualismo. Então, a gente vai ter que vir aqui e falar o básico. Ó, tá? Isso aqui tá em livro, tá em diretriz. Não vai existir um médico que concorde com essas baboseiras que estão sendo ditas por aí. Eu acho que esse vídeo vai ficar grande, então eu vou dividir ele em duas partes. Na próxima, a gente vai abordar sobre o paciente tabagista. Como que a gente tem que abordar, como que a gente pode solucionar esse problema, como a gente pode tentar ajudar o paciente tabagista, tá bom? Fiquem com a gente e vejam o próximo vídeo.